Pegue uma nota de R$ 100. Olhe bem para ela. O papel texturizado é o mesmo de sempre. As marcas de segurança estão lá. O número impresso no canto não mudou um único milímetro. Fisicamente, a nota está intacta. No entanto, se você entrar em um supermercado amanhã de manhã, esse mesmo pedaço de papel comprará apenas uma fração do que comprava há uma década. A pergunta que você deveria estar se fazendo não é por que as coisas ficaram mais caras, mas sim, para onde foi a outra metade do valor dessa nota? A riqueza não evapora no ar. Na física, a energia não se destrói, apenas se transfere de um corpo para outro. No maquinário financeiro global, o poder de compra não desaparece, ele é silenciosamente aspirado. Nós somos treinados para enxergar o dinheiro como um objeto estático, um número cravado em uma tela. Mas a economia opera como um gigantesco sistema de vasos comunicantes, desenhado com vazamentos milimetricamente calculados na base. Enquanto a sua atenção é desviada para o noticiário político ou para o sobe e desce diário do mercado de ações, uma engenharia de extração brutal funciona no subsolo. Não estamos falando do gerente que te empurra um título de capitalização ruim. Isso é o nível amador. A verdadeira drenagem ocorre na própria estrutura de como a moeda é criada e manipulada. Através do sistema de reservas fracionárias e da expansão contínua da base monetária, o Estado e os grandes conglomerados diluem o seu patrimônio sem precisar tocar no seu saldo. A inflação e os juros não são forças invisíveis da natureza, como a chuva ou o vento. Eles são mecanismos ativos de transferência de riqueza. O poder de compra que falta na sua mesa é exatamente o combustível que sustenta o topo da pirâmide. Vamos desmontar o motor dessa máquina. Quando você transfere o seu capital para uma conta corrente, o senso comum diz que aqueles números estão guardados em um cofre digital estático, esperando pacificamente o momento em que você precisará deles. Essa é a primeira grande ficção do sistema monetário moderno. O banco não atua como um guardião passivo do seu patrimônio. Ele opera como uma poderosa alavanca de expansão de crédito. No exato milésimo de segundo em que o seu depósito é processado, o mecanismo conhecido como sistema de reservas fracionárias entra em ação. Por lei, a instituição financeira é obrigada a manter apenas uma pequena fração desse valor em caixa como garantia de liquidez. O restante é imediatamente sugado para o mercado e injetado na economia através de empréstimos, crédito corporativo e financiamentos de longo prazo. Mas aqui está a mecânica financeira que não é ensinada ao cidadão comum. Quando o banco empresta a maior parte do seu dinheiro para um terceiro, ele não reduz o saldo que aparece na sua tela. O seu aplicativo continua mostrando o valor total intacto. No entanto, o tomador do empréstimo agora também possui aquele exato valor na conta dele para comprar um imóvel ou maquinário. Nesse processo contábil, novos dígitos foram literalmente criados do zero. O banco acabou de multiplicar a base monetária usando a sua confiança como matéria-prima. Essa multiplicação geométrica acontece diariamente, formando uma cadeia massiva de dinheiro digital novo. O custo para o banco gerar isso é nulo, baseando-se apenas em linhas de código em servidores fechados. Mas o dano colateral atinge o seu bolso. Cada novo crédito criado expande a base de capital, diluindo brutalmente o valor do dinheiro já existente. O sistema embolsa os juros milionários da operação, enquanto você arca com a desvalorização silenciosa da sua própria moeda. Depois de multiplicar o seu dinheiro do nada,
a máquina financeira ativa a sua segunda engrenagem de extração, a assimetria brutal das taxas de juros. No mercado financeiro, essa diferença entre o que o banco paga para captar o seu dinheiro e o que ele cobra para emprestá-lo atende pelo nome técnico de spread bancário. E é aqui que a transferência de riqueza se torna letal. Quando você decide ser conservador e deixa o seu capital na poupança ou em um título de renda fixa atrelado à taxa básica, o banco te remunera com um percentual ínfimo. Essa taxa, na esmagadora maioria das vezes, mal consegue empatar com a verdadeira inflação real que corrói as prateleiras do supermercado. O sistema te entrega a ilusão de rentabilidade absoluta, enquanto na matemática relativa, o seu poder de compra está, na melhor das hipóteses, apenas estagnado. No entanto, a mesma instituição financeira que te paga centavos de juros pega esse exato capital e o lança de volta ao mercado, cobrando taxas extorsivas. Se você ou qualquer outro cidadão precisar de um limite no cheque especial, um financiamento de veículo ou cair no rotativo do cartão de crédito, os juros cobrados não são apenas altos, eles são predatórios. A máquina chega a cobrar 300, 400% ao ano sobre o mesmo dinheiro pelo qual ela te pagou uma fração minúscula para armazenar. Essa distorção abissal não é um erro de cálculo, mas a essência fundamental do modelo de negócios do sistema financeiro. O banco centralizou o capital a um custo quase zero e descentralizou o crédito a preços estratosféricos. Todo o risco é socializado na base, enquanto a riqueza gerada pelo spread orbita intocável nos balanços trimestrais da instituição. A matemática é projetada para que a casa vença sempre. Acima dos bancos comerciais, existe uma força ainda mais implacável, operando no centro da máquina: o Banco Central e o monopólio da moeda fiduciária. O dinheiro que você carrega na carteira não tem lastro em ouro, prata ou qualquer ativo físico tangível. Ele é uma promessa lastreada exclusivamente na confiança e no decreto do Estado. E é exatamente essa característica artificial que permite o maior mecanismo de transferência de riqueza já desenhado. Quando governos gastam sistematicamente mais do que arrecadam, eles não declaram falência como uma empresa ou um indivíduo comum. Eles simplesmente acionam o maquinário para emitir dívida e expandir a base monetária. Seja através da impressão direta de dinheiro ou de programas sofisticados de injeção de liquidez, novos trilhões são criados a partir do nada absoluto para cobrir déficits fiscais gigantescos. Neste ponto, a lei da oferta e da demanda entra em ação com uma precisão física impiedosa. Se a quantidade de bens e serviços na economia real permanece a mesma, mas a quantidade de dinheiro circulando é artificialmente inundada por novas emissões, cada unidade monetária perde força. A inflação não é um fenômeno acidental causado pela ganância dos donos de supermercados ou postos de gasolina. A inflação é a expansão deliberada do suprimento de dinheiro. Ela funciona como um imposto invisível, regressivo e não legislado. O Estado não precisa bater na sua porta para confiscar 10% de sua conta bancária. Ele simplesmente dilui o valor do seu saldo em 10% ao longo do ano. Os primeiros a receber esse dinheiro recém-impresso, os grandes bancos e corporações, o utilizam com o poder de compra intacto. Quando a nova moeda finalmente chega aos seus salários, os preços já dispararam. Você financia o sistema absorvendo a perda de valor,
A consequência direta da expansão monetária contínua não se reflete apenas no preço do pão ou da gasolina. O verdadeiro impacto destrutivo do dinheiro barato acontece no mercado de ativos, criando uma fenda intransponível entre quem vive de salários e quem já possui capital acumulado. É a mecânica da inflação de ativos. Quando os bancos centrais reduzem as taxas de juros artificialmente e injetam liquidez trilionária na economia, esse novo capital não escorre para o salário do trabalhador comum. Ele busca refúgio e rentabilidade onde o dinheiro sempre esteve: no mercado imobiliário, em ações de grandes corporações, em fundos de investimento e em títulos de dívida. O resultado é uma distorção matemática brutal. O preço de uma casa comum, que há algumas décadas podia ser comprada com poucos anos de trabalho assalariado, subiu de forma astronômica, descolando-se completamente da realidade da renda média da população. O mercado de ações atinge recordes históricos mesmo em períodos de crise econômica real. Não é que esses ativos tenham se tornado magicamente mais valiosos da noite para o dia. É o seu dinheiro que se tornou microscópico perto da avalanche de liquidez criada pelo sistema. Essa mecânica funciona como um elevador exclusivo para a elite. Quem já possui propriedades e ações vê o seu patrimônio nominal multiplicar-se sem nenhum esforço produtivo adicional, surfando a onda da injeção de capital. Enquanto isso, quem depende exclusivamente de contra-cheque para sobreviver e tentar poupar, se depara com um muro financeiro cada vez mais alto. O sistema transformou a casa própria e a formação de reservas em um alvo móvel, que se afasta mais rápido do que a sua capacidade de acumular o dinheiro diluído que você recebe. O abismo social não é um acidente. É uma consequência matemática. Para manter o sistema girando, sem que a base entre em colapso total, a engenharia financeira introduziu uma solução aparentemente salvadora: a democratização do crédito. Como o seu salário já não acompanha a inflação dos ativos e o custo de vida dispara, o sistema oferece a ilusão do poder de compra através do endividamento estrutural. O crédito não é uma ferramenta de ascensão social. Na sua forma atual, é um mecanismo de antecipação do seu trabalho futuro. Quando você financia um imóvel inflacionado em 30 anos, ou utiliza o rotativo do cartão para manter o padrão de consumo, você está literalmente vendendo milhares de horas do seu futuro em troca de uma sobrevida financeira no presente. A genialidade perversa da máquina é que ela te convence de que o crédito é uma conquista. A aprovação de um limite maior é comemorada como um prêmio, quando na realidade é apenas o alongamento da sua corrente. O banco permite que você consuma hoje, com dinheiro que não existe, para garantir que você entregue a sua energia produtiva real pelas próximas décadas. Essa alavancagem reversa é a âncora que estabiliza o modelo. A elite usa a dívida para adquirir ativos geradores de caixa, enquanto a classe média é induzida a usar a dívida para adquirir passivos de consumo ou ativos superfaturados. A parcela do financiamento, os juros do cartão e o custo oculto das taxas formam um ralo invisível, perfeitamente sincronizado com a sua data de pagamento. O sistema desenhou a economia para que você precise do crédito apenas para existir. E no momento em que você assina o contrato, o seu tempo futuro é imediatamente convertido no lucro vitalício da instituição. Você não constrói patrimônio, apenas aluga o ar que respira, pagando juros sobre dinheiro que nasceu do zero absoluto. A matemática da ruína está programada e em plena execução.
Não há como interromper o maquinário de expansão de crédito ou o confisco silencioso da inflação fiduciária através de esperança ou indignação política. O sistema não está quebrado. Ele foi meticulosamente desenhado para funcionar exatamente assim, transferindo o valor da base descapitalizada para o topo alavancado. A única saída viável não é lutar contra a engenharia financeira, mas retirar-se da zona de impacto. A imunidade começa com uma ação drástica de desconexão, a conversão acelerada de moeda fiduciária, que derrete diariamente em ativos duros e escassos. Enquanto a massa acumula dígitos na poupança ou financia passivos que geram juros para terceiros, quem entende a física da riqueza faz o movimento diametralmente oposto. Eles tratam a moeda do Estado apenas como uma ponte transacional de curto prazo e estacionam o seu capital real em propriedades, terras, negócios que geram fluxo de caixa estrutural ou protocolos digitais escassos por código. Ativos reais que não podem ser impressos à vontade por burocratas em uma sala fechada. O seu saldo no aplicativo do banco é apenas uma métrica de quanto do seu tempo de vida está exposto ao risco sistêmico da desvalorização. O verdadeiro jogo corporativo é reduzir essa exposição a quase zero. A riqueza real é a posse absoluta de sistemas produtivos e ativos finitos em um mundo de moeda infinita e dívida perpétua. A máquina conta com a sua ignorância macroeconômica para que você continue financiando, com o seu suor, o topo da pirâmide. Mas se você enxergou a mecânica da extração hoje, providencie a sua saída. Aqui é o Investigador Financeiro. Inscreva-se no canal agora para continuarmos dissecando a arquitetura do dinheiro. Deixe nos comentários a senha. Eu blindei meu capital para eu saber quem vai parar de financiar a máquina. Compartilhe este dossiê. O sistema não perdoa quem dorme. Até a próxima investigação.